Fala pessoal, hoje vai começar um quadro novo aqui no canal da Brasil Tech, onde eu vou interagir com comentários que são feitos tanto aqui no YouTube quanto em outras redes sociais também da Brasil Tech. O objetivo disso tudo é trazer mais conhecimento, responder dúvidas também, mostrar informações que foram trazidas por vocês nos comentários, mostrar para todos, né? Informações que foram agregadas nos vídeos e, enfim, interagir mais também com vocês. Eu não vou mostrar o nome de ninguém, até porque o objetivo não é expor ninguém, não é fazer piada e muito menos intimidar também. Eu gosto que vocês comentem, tirem suas dúvidas também. Acho que é fundamental para o aprendizado você perguntar, não sair afirmando qualquer coisa, mas fazer perguntas, né? Então, fiquem à vontade, eu gosto muito quando vocês perguntam, nem sempre eu consigo responder todas, né? Mas eu sempre procuro responder pelo menos a maioria. E o primeiro comentário que eu vou trazer, eu vou colocar aqui na tela também. Vamos lá. Esses comentários são públicos, tá? Todo mundo pode ver, ainda assim eu prefiro borrar o nome para... Enfim, não é necessário também que se saiba quem fez as perguntas ou o comentário, né? E o primeiro comentário aqui é num vídeo onde eu mostro a diferença no disparo de um disjuntor motor, quando ele está na temperatura ambiente, que é... Eu não lembro agora qual que foi a temperatura que eu utilizei, faz um tempinho já que eu gravei esse vídeo, mas foi algo em torno de 20, 25, talvez 30 graus. E a temperatura depois eu aqueci o disjuntor motor até 50 graus e fiz um novo teste. Então, o tempo de disparo foi muito diferente, a discrepância foi bem grande com ele na temperatura ambiente e depois a 50 graus. E 50 graus é uma temperatura, não é correto, mas é normal até dentro do painel. No verão aí às vezes tem temperatura acima de 40 graus, né? Então 50 dentro de um painel não é nada fora do que acontece na indústria ou em outros quadros também. E o comentário aqui fala que tem um problema no condomínio onde essa pessoa mora, e é o seguinte, não dá para tomar banho de manhã porque o sol pega no quadro de disjuntores, e aí por conta do calor no disjuntor, acaba desarmando, então, mesmo com a corrente mais baixa. Isso aqui tem duas formas de resolver, né? Ou fazer uma proteção para não pegar o sol, ou fazer um sistema de ventilação dentro do painel para ficar trocando, para sair esse ar quente. Lógico, o sol bate, vai esquentar do lado de dentro também, então tem que trocar esse ar que está ali dentro para poder evitar esse problema. Vamos lá para o segundo comentário. Esse aqui é no vídeo onde eu falo sobre o efeito pelicular ou o efeito skin. O efeito pelicular é um efeito quando se tem, à medida que vai se aumentando a frequência da corrente, da tensão alternada, a corrente ela tende a ir para a periferia do cabo. O nome efeito pelicular vem de pele, porque quando se tem uma frequência muito alta, a tendência da corrente é ir toda para a periferia, toda para a extremidade, como se fosse a pele do cabo, né? Por isso efeito pelicular. Também é chamado de efeito skin. Efeito skin. E, bom, esse efeito ele acontece na nossa frequência, em 60 Hz ele acontece, não acontece em tensão contínua, corrente contínua não tem efeito skin, a corrente ela vai se distribuir por todo o condutor, por toda a seção do condutor, e quando se tem 60 Hz, que é a nossa frequência, o efeito skin vai estar presente, mas como nós trabalhamos aí, a maior parte aqui do pessoal que acompanha o canal não vai trabalhar com cabos muito grossos, vai trabalhar com cabos aí de 50 milímetros, de 95, enfim, o efeito skin está mais presente em cabos, quanto mais grossos os cabos e quanto maior a frequência. Então, os 60 Hz são fixos, né? Todo o Brasil é 60 Hz. Mas aí o comentário aqui, para agregar uma informação, está falando o seguinte: antenas de TV VHF e UHF são ocas e os dutos guias de onda que saem do transmissor também é oco. E o outro comentário, em antenas de transmissores onde o dinheiro não é problema, também é oco, justamente por isso. Por que é oco? Porque se a corrente vai se concentrar nas extremidades, não tem por que ter material no meio, né? Então é uma forma de economizar e também deixar o equipamento mais leve, fazer isso oco. Isso acontece também em algumas subestações, justamente porque não tem o material do meio. Se for um cabo de cobre, por exemplo, no meio do cobre não vai haver condução de eletricidade dependendo da frequência. No caso das antenas aqui, isso aqui é megahertz, gigahertz, né? Então kilohertz, dependendo da frequência que você vai fazer essa transmissão. Mas com a frequência muito alta, o efeito pelicular é muito presente nesses casos. No mesmo vídeo sobre o efeito pelicular, esse comentário ficou engraçado. A engenharia tá boa, mas o português não veio trabalhar hoje. Percas só acontecem em fios, nos outros lugares é perdas mesmo. Eu acabei falando nesse vídeo, talvez mais de uma vez até, ao invés de falar perdas, eu falei percas. E percas é o verbo conjugado, né? Então, aulas de português aqui também. Eu tenho meus defeitos, né? Todo mundo tem. Mas eu não sou arrogante, tá? Eu costumo aprender também, apesar que esse comentário não foi muito amistoso, mas foi importante para mim porque depois disso eu não falei errado mais. No vídeo sobre o FCI teve esse comentário aqui: desculpa, mas o que esse equipamento se diferencia dos disjuntores atuais, se os mesmos já têm câmera de extinção de arco no seu interior? Bom, o FCI, eu já falei sobre ele aqui no canal algumas vezes, né? A Brasil Tech está disponibilizando já esses equipamentos para venda faz algum tempo, faz alguns meses já. E o FCI ele serve para interromper arcos voltaicos na sua instalação. E ele tem um disjuntor integrado, então no caso do modelo da Brasil Tech tem um disjuntor integrado, então ele até tem uma relação com o disjuntor por conta disso, ele faz a proteção contra o arco voltaico
e as proteções do disjuntor, que é curto-circuito e sobrecarga. Mas o AFCI em si, a parte da interrupção de arco, ela nada tem a ver com o disjuntor. Aqui se falou da câmara de extinção de arco no interior do disjuntor. Essa câmara de extinção de arco, ela serve para extinguir o arco de dentro do disjuntor. No momento que o contato do disjuntor se abre, vai formar um arco entre as duas partes do contato, e o dissipador de arco do disjuntor serve para interromper esse arco voltaico. Ela não vai interromper o arco voltaico lá do seu circuito. Então, para proteger a sua instalação, você precisa de um AFCI, proteger contra arco voltaico, né? Próximo comentário. Esse aqui é um vídeo onde eu falo... Era uma pergunta muito recorrente no canal se eu poderia usar o meu gerador, pegar as duas faces do gerador e o neutro da concessionária, para poder ter 110 e 220, ou 127 e 220. No caso do gerador é 110 e 220, ou 115 e 230, daí vai depender do modelo do gerador. Mas a tensão fase neutra é exatamente metade. Nesse caso é diferente do que é lá na concessionária. Enfim, a pergunta aqui é o seguinte. Uma pergunta. Se nunca aterrar o neutro ou somente a fase da casa, você não tomaria choque, correto? Aqui nesse vídeo eu falo que a energia ela precisa circular. Então, para você tomar um choque ou para que você pudesse usar um neutro da concessionária, você teria que aterrar o neutro da concessionária e aterrar o neutro do gerador. Aí você teria um caminho da eletricidade para passar entre os dois neutros, e aí a terra se comportaria como se fosse um condutor. Diferente disso, não seria viável utilizar o neutro da concessionária. E isso que eu falei é só a título de curiosidade, né? Também não faz sentido você aterrar o neutro do gerador e usar o neutro da concessionária. Do ponto de vista da segurança também não é legal, você vai estar misturando as coisas. Então, não sugiro que utilizem o neutro da concessionária quando você estiver utilizando fase do gerador, apesar que tecnicamente é viável fazer, mas não faz sentido, é melhor pegar um neutro direto no gerador. Eu ensino aqui no canal a fazer isso. Mas em relação ao choque, também não recomendo que façam, mas não vai tomar choque. Se você nunca aterrar o neutro do gerador e você pegar na fase do gerador, eu já fiz isso aqui no canal e mostrei inclusive num vídeo onde eu falo de queda de tensão na prática. Nesse vídeo eu mostro que eu pego na fase do gerador e se o neutro não estiver aterrado ou se a outra fase não estiver aterrada, você não toma choque. Não sugiro que façam, porque de repente o seu neutro pode estar com alguma fuga de corrente, ele pode estar aterrado sem você saber, de alguma maneira, então você pode tomar um choque, pode se ferir. Não façam isso, não recomendo que façam, mas realmente se não aterrar você não toma choque, é como se fosse um transformador isolador, por exemplo, você também não toma choque na outra ponta se não aterrar. Agora outro vídeo de relé de sobrecarga eletrônico. No relé de sobrecarga eletrônico são relés aí para correntes mais altas, né? E, enfim, daí não tem bimetálico dentro, a corrente ela só passa, o cabo ele passa por dentro do TC, do relé de sobrecarga, e ele lê a corrente como se fosse um TC, então não precisa ter contato mesmo, só passa o cabo por dentro, é um ponto de conexão a menos, né? 2, porque seria um no começo do relé e outro na saída. A pergunta é a seguinte: quando faltar a fase da alimentação do relé, ele desarma? Esse relé, como ele é eletrônico, ele tem alimentação, então passam os 3 cabos por dentro dele, ele tem um contato para ligar o contator, ou para desligar no caso, né? E ele tem alimentação própria. E essa alimentação ela é em 220, se eu não me engano, nesse modelo. Então você pode fazer fase neutra ou 2 fases, dependendo daí. Aqui em Santa Catarina seria fase neutra. Quando faltar a fase da alimentação, ele desarma. O contato é um contato a relé. Esse contato, ele é um contato aberto, só que ele atua como se fosse um contato fechado. Ele é um contato que, se você cortar a alimentação do relé, se faltar alimentação, conforme a situação aqui do comentário, né? Se faltar alimentação, esse contato vai ficar aberto, ele é naturalmente aberto. Mas no momento que você alimenta o relé de sobrecarga, se a situação estiver tudo ok, se não tiver uma corrente de sobrecarga, uma corrente de curto-circuito, esse contato imediatamente fecha. E ele vai abrir quando você tiver algum problema. Então, seja uma sobrecarga, esse contato vai abrir, ou se você cortar a alimentação do relé, naturalmente ele vai abrir também, porque ele precisa de alimentação para ficar fechado. Ele é um contato aberto, mas ele se comporta como se fosse um contato fechado, justamente para evitar esse tipo de problema. No mesmo vídeo, tá, de relé de sobrecarga eletrônico. Só veja um problema. Uma escala de 1 até 100 fica complicado de ter uma precisão no ajuste para motores menores, tipo ajustar 3,5 amperes, por exemplo. Realmente, não dá para fazer um ajuste tão fino assim. Esse relé ele tem muito mais precisão do que os relés mecânicos, ele é mais barato e tem mais precisão, mas mais barato considerando os relés grandes. Esse relé aqui ele vai de 1 até 100 amperes. Agora, eu não sei se é o exemplo aqui, eu não lembro agora da escala, mas tem até 600 amperes, se eu não me engano. Então, isso é utilizado para motores grandes, para correntes altas. Nesse caso, se torna muito barato, porque o relé mecânico ele encarece muito. Agora, para uma corrente de 3,5 amperes, por exemplo, nem faz sentido usar um relé desse, porque ele fica muito mais caro. Nesse caso, um relé de 4 a 6, de 2,5 a 4 nesse caso, ele seria muito mais barato, então não seria utilizado um relé de sobrecarga eletrônico nesse caso, mas realmente não daria para fazer um ajuste tão fino assim.
Outro comentário. O que acontece se a eletrônica vir a queimar? Como que vai desligar o comando? Eu já expliquei no comentário anterior, né? Como esse relé ele é fechado, ele se comporta como um contato fechado, mas ele é aberto, então se der uma pane na eletrônica do relé e cortar a alimentação do relézinho lá que faz a interrupção do circuito, ele simplesmente vai abrir, então não tem problema. Agora num vídeo sobre inversor de frequência, quando o inversor de frequência ele danifica a pista do rolamento do motor. Isso pode acontecer, é relativamente comum até. O inversor de frequência ele encurta a vida útil do rolamento do motor. É normal, entre aspas, que isso aconteça, né? Então, um comentário que eu acompanho o canal, o canal da Brasiltec, muito bom, e já apliquei no meu dia a dia, na minha vida profissional. Alguns ensinamentos que me agregou muito. Esse comentário aqui até não tem nada técnico, né? Eu só botei ele aqui para reforçar uma questão que o objetivo aqui do canal é trazer conhecimento para aplicação do chão de fábrica. A Brasiltec vende componentes elétricos industriais, então é interessante que se tenha uma clientela que saiba aplicar o produto. E então o objetivo do canal aqui é trazer informações, não precisa nem comprar da Brasiltec, mas trazer informações para melhorar esse mercado da elétrica industrial, né? E, enfim, o objetivo é justamente esse, trazer conhecimento que seja aplicável. Poderia falar de várias coisas aí que você não vai ver no chão de fábrica. Seria legal também, todo conhecimento é válido, né? É importante, mas o principal objetivo é trazer conteúdo que vai ser útil de fato e conhecimento de forma didática, né? Porque não adianta também eu falar de uma maneira que vocês não consigam entender. O conhecimento ele é importante, mas desde que consiga ser transmitido. Se eu guardar para mim, ele não vai ter importância nenhuma. Nesse mesmo inversor, nesse mesmo vídeo, na verdade, sobre o inversor danificando o rolamento, parabéns pelo vídeo. Sempre tive dúvidas de como as correntes parasitas causavam os danos nos rolamentos. Vocês veem que é uma situação que a pessoa até já sabe muitas vezes que acontece, mas não sabe o porquê. E nesse vídeo eu expliquei exatamente como que acontece, por que acontece. E como evitar também. Tem como mitigar, na verdade, esse problema. É importante notar que para escoar as correntes parasitas, o pessoal acopla uma escova de carvão acoplada ao eixo do rolamento para minimizar as correntes parasitas e mitigar o impacto dos arcos. É que vai abrindo o arco voltaico ali, por isso que ele citou os arcos. Existe sim essa solução. O problema é que tem escova, né? Precisa ficar trocando escova e tal. Essa é uma das soluções. Existem motores também que tem o mancal isolado justamente para não acontecer esse problema. E tem configuração no inversor para você diminuir esse problema também, para minimizar esse problema. E agora, esse aqui é o último vídeo, até só que são vários comentários. Tem um vídeo recente aqui onde eu falei do disjuntor de corrente contínua, que ele tem um ímã, e esse ímã serve para aumentar a vida útil do contato do disjuntor. Ele serve para direcionar o arco voltaico que abre no contato. Você sabe que uma interrupção em corrente contínua ela é muito mais severa, né? E aí, quando o contato se abre um arco mais significativo do que seria em corrente alternada. E esses disjuntores de corrente contínua, pelo fato da corrente ser sempre no mesmo sentido, corrente contínua, né? Sempre no mesmo sentido, o arco voltaico ele pode ser direcionado através de um ímã para dentro do dissipador. E esse ímã ele vai aumentar a vida útil do disjuntor. Não quer dizer que ele não desarme se tiver no fluxo reverso. Se você tiver uma corrente contínua no sentido contrário do que é o projetado para o disjuntor, ele vai desarmar também. Só que esse ímã, ao invés de ajudar, vai atrapalhar e vai encurtar a vida útil do disjuntor. Então funciona assim, dá para utilizar, mas você precisa sempre alimentar o disjuntor de corrente contínua por cima e sempre seguindo a polaridade justamente para essa corrente ela circular do negativo para o positivo. Eu já vou falar sobre isso. Bom, o primeiro comentário, filho, por isso que o disjuntor é termomagnético. Na verdade não, tá? Esse ímã só tem nos disjuntores de corrente contínua, porque no disjuntor de corrente alternada não faria sentido, né? A corrente ela fica sempre alternando, então esse ímã ora ajudaria, ora atrapalharia. No disjuntor de corrente contínua não. O termomagnético é porque ele é térmico do bimetálico, né? Que aquece para disparar. Térmico, termo, e magnético por conta do circuito de disparo por curto-circuito, que é uma bobina bem curtinha, né? Com 3 ou 4 voltas, se eu não me engano. A bobina é bem curtinha, então na corrente nominal do disjuntor ela não tem força para nada, não vai disparar, mas numa corrente de curto-circuito ela fica muito forte, justamente por conta da corrente ser alta, e essa bobina faz disparar o disjuntor. Então o termomagnético não tem nada a ver com isso, porque os disjuntores de corrente alternada são termomagnéticos também. No mesmo vídeo. Só para entender, se o polo for negativo é porque tem elétrons sobrando, carga negativa. Se o polo for positivo é porque tem elétrons faltando. Logo, o sentido real da corrente é do negativo para o positivo. É isso mesmo. O negativo nada mais é do que um excesso de elétrons, enquanto que o positivo é a falta de elétrons. Os prótons, que é a carga positiva, ela não se move. Só se movem os elétrons. Então, quando você tem sobrando elétrons, é uma carga negativa. Quando está faltando elétrons, é uma carga positiva. É justamente isso aqui que foi falado.
Como funciona quando usado em baterias e carregador? O sentido pode mudar? Eu acabei respondendo já, né? Esse disjuntor, então, ele deve ser instalado de modo que a corrente ela siga um sentido único, mas quando você carrega baterias, por exemplo, a corrente da carga, ela, via de regra, ela é muito menor do que a corrente de utilização. Depois, a corrente que vai para a carga, para alimentar a carga, é muito maior do que a corrente que vai para carregar a bateria. Então, você prioriza o fluxo que vai para a carga e não para carregar a bateria. Para carregar a bateria é uma corrente normalmente menor, significativamente menor, e é muito menos provável que dê um curto, né? Se for dar um curto, geralmente é lá na carga mesmo, onde vai ter a corrente maior. Então, da forma que você instala, você prioriza a carga, dá para utilizar. Pensei que a corrente saía do positivo e retornava pelo negativo. É muito comum pensar isso e existe um fundamento, porque quando a eletricidade foi descoberta e começou a ser controlada de alguma maneira, se acreditava que a corrente saía do positivo, mas se acreditava simplesmente por acreditar, e por isso, quando se foi feito, foram se criando regras aí para calcular tensão, corrente, frequência, para fazer frequência talvez até não nessa época, não sei. Mas enfim, para os cálculos, todos os cálculos, eles foram baseados nisso, na corrente saindo do positivo. Só que tempos depois foi descoberto o elétron, e que o elétron é que se movia. E aí tudo mudou, porque já tinham todos os cálculos, todas as fórmulas preparadas, e foi descoberto depois, então, que a corrente, o sentido real da corrente era outro. Então, como que foi feito isso aqui? Foi adotado a corrente saindo do positivo como sentido convencional. Então, para efeito de cálculo, continua-se usando a corrente saindo do positivo, mas o sentido real, o que acontece mesmo na prática, a nível atômico, é a corrente saindo pelo negativo. Então, se você for desenvolver um equipamento que utiliza a corrente contínua, um circuito eletrônico, alguma coisa nesse sentido, que você precisar saber o sentido de verdade da corrente, considere o sentido real, com a corrente saindo do negativo em direção ao positivo. No negativo tem excesso de elétrons, né? Então esses elétrons vão lá para o positivo para equilibrar as cargas, para que não fique sobrando elétrons de um lado e nem faltando elétron de outro. Então, o comentário seguinte aqui, pensei que a corrente Opa, esse aqui já foi. Esse aqui, sentido do fluxo magnético com a famosa regra da mão direita. É isso mesmo. Isso eu falei no vídeo, qual era o sentido do campo, né? Nós temos, com a mão direita você vai indicar o polegar para onde está indo a corrente. Então vamos supor que nós temos um cabo aqui que está subindo. A corrente está nessa direção, subindo. Então com o polegar você coloca no sentido da corrente e com esses dedos aqui você vai ter o sentido do campo elétrico. Então se a corrente está subindo, o campo está indo no sentido anti-horário. Olhando do meu ponto de vista aqui, né, da minha perspectiva, se a corrente está subindo, o campo está no sentido anti-horário. Se a corrente estiver descendo, então esses dedos vão apontar para o sentido do campo elétrico da mesma maneira, né? Nesse caso vai estar no sentido horário, corrente descendo no sentido horário. Isso da perspectiva que eu estou aqui, né? Sempre utilizo sua mão direita, polegar indica para onde está indo a corrente e os outros dedos indicam para onde está indo o campo eletromagnético. Comentário seguinte, é tudo isso no mesmo vídeo, tá? Corrente sempre vai do positivo para o zero ou para o negativo e sempre do fase para o neutro. Vídeo burro e mal feito. Esse aqui foi um pouco mais incisivo já, né? Bom, não, a corrente não vai do positivo para o negativo, eu já expliquei isso, e muito menos vai do fase para o neutro, né? O fase é justamente uma fase, ela fica alternando entre positivo e negativo, então a corrente fica indo e voltando. Aquele elétron que saiu da tomada, ele nunca vai chegar no seu dispositivo de corrente alternada, porque ele ficou indo e voltando. Imagina uma mangueira de água cheia. Se você abrir a torneira, o que vai sair lá na ponta não é a água da torneira, o que vai sair na ponta é a água que já estava dentro da mangueira. Mesma coisa acontece com os elétrons, então, como a corrente alternada, os elétrons que saíram ali da tomada, na verdade, eles saíram e voltaram, né? Eles nunca vão chegar lá no seu dispositivo, porque justamente por conta disso. Então, não sai da fase e vai para o neutro. E, burro e mal feito, esse pegou um pouco mais pesado, mas, enfim, faz parte, né? É uma oportunidade perdida de ganhar conhecimento, né? Acaba se tornando um ciclo vicioso de ignorância, porque você poderia aproveitar a oportunidade para ganhar conhecimento, para ficar um pouco mais inteligente, mas desperdiçou a oportunidade para poder fazer uma ofensa. E, bom, não vale a pena, né? Eu acho que sempre a gente tem que ter a humildade de escutar. Eu, por exemplo, eu não entendo nada de transmissão de energia. Então, se alguém falar comigo de transmissão de energia, apesar que está na área da elétrica, mas não é algo que eu domino, eu vou escutar. Talvez fazer uma pergunta. É importante que se tenha senso crítico, não dá para sair acreditando em cada um, tem muita besteira na internet. Até já pensei em fazer um quadro aqui, desmistificando algumas besteiras que são ditas na internet. Talvez vai chegar ao ponto que eu vou fazer esse quadro, mas por enquanto eu ainda não fiz. Enfim, é uma oportunidade perdida de ganhar um pouco de conhecimento. Onde você fez o curso? Para mim não fazer lá. Esse foi engraçado. Mas, bom, mais um que perdeu a oportunidade também, mas pelo menos foi engraçado.
Agora um compilado também, são os últimos comentários aqui, só para exemplificar é isso que eu falei, né? Perdendo a oportunidade de conhecer um pouco mais, poderiam perguntar, né? Primeiro, vai enganar o Carvalho? Se a pora é bi, como tem negativo? Tudo errado nessa explicação. O pessoal está confundindo muito fase neutra com positivo e negativo. Esse vídeo aqui, ele teve acesso de muitas mais pessoas do que os vídeos normalmente têm. Ele acabou, pro patamar do canal, acabou, entre aspas, viralizando até. E, enfim, fugiu um pouco da bolha. Pessoal que está aqui no canal, geralmente o pessoal que gosta de estudar, então já está um pouco mais avançado aí nos assuntos, né? Não por conta do canal, talvez vocês tenham aprendido alguma coisa comigo também, mas geralmente quem assina canais aí que só trazem conteúdo técnico assim é porque já vem buscando conteúdo técnico lá de trás, então não é por conta do canal da Brasiltec em si, um pouco talvez sim, mas nós temos um público aqui bem mais conhecedor aí das regras de como funciona a elétrica, né? Enfim, esse vídeo aqui ele furou essa bolha, foi para muitas pessoas fora, né? E vem esse tipo de comentário. O pessoal achou que era um disjuntor bifásico, mas não é um disjuntor bifásico, é positivo e negativo mesmo, não é fase neutra. Misturou tudo e mais desinformou nesse vídeo. Campo magnético em CC? Sim, campo magnético em CC. O que não se tem em corrente contínua é indução eletromagnética. Você não consegue colocar uma bateria, uma pilha, num transformador e sair com outra tensão do outro lado. Não vai sair, precisa ter variação de campo magnético. Então, em corrente contínua, você tem sim campo magnético. O que você não tem é a variação do campo magnético que você precisa para poder induzir energia. A indução só acontece com variação do campo. E como não tem variação, o campo é fixo, então você não vai ter. Um exemplo disso é o platinado dos carros antigos, né? O platinado ele é um contato que abria e fechava, e no momento em que ele fechava, energizava um transformador, até era uma bobina, né? Nos Fuscas se chama de bobina, mas enfim, para transformar energia, no momento que fecha, varia o campo, e por isso vai um pulso que faz a ignição lá na vela e faz explodir o combustível. Então, existe sim, quando você fecha o contato, ele tem uma variação de campo e, portanto, tem indução, o transformador vai funcionar, só que só naquele instante, né, enquanto está variando o campo. Mas o campo magnético CC existe, tanto é que você consegue fazer um eletroímã com uma pilha. Se você usar uma pilha e colocar numa bobina, vai virar um ímã. Então, se tem um ímã, tem um campo eletromagnético, né? E o último aqui, então, o disjuntor é usado em corrente alternada. Tudo mentira. Bom, não tem, eu nem acabei, alguns comentários até vi agora, mas não respondi porque nem tenho o que responder também, né? Eu não preciso, o objetivo do canal é trazer conhecimento, não é provar nada para ninguém também. Então, perdeu a oportunidade também de ganhar um pouco mais de conhecimento. Bom, esse vídeo já ficou bem longo, né? Espero que você tenha gostado. Comenta, por favor, o que você achou desse novo quadro. Se você quer assistir mais vídeos como esse, tem muitos mais comentários que eu tive que filtrar, que eu deixei de fora. Então, se você desejar, podemos continuar com esse quadro aqui, trazendo mais comentários aí para agregar conhecimento, para responder perguntas também e, eventualmente, ver alguns comentários não tão bondosos assim também. Te vejo na próxima.